Se eu bebia até dormir, sabe? Eu não caía de ficar bêbado, não. Eu fiquei um pouco assustado porque eu vi o mundo espiritual ali se materializando, sabe? Começaram a tocar os abatuques e tal, e a entidade, né? Mais pra banda, pra música. Era mais tímido lá na sua. E aí, o que aconteceu? Um dia, eu tinha acabado de começar a internet lá na nossa cidade. E tava com aquele MSN, ICQ, não era nem MSN ainda. E tinha também o bate-papo da UOL. E eu lá me senti aquele vazio assim, me senti sozinho. E eu fiz uma oração, aí foi um outro contato que eu tive com Deus. Eu falei, Deus, me arruma uma namorada, né? Inclusive minha esposa tá aqui. E ela já sabe quando eu conto assim de exemplos para ajudar as pessoas, para elas verem que se aconteceu comigo, pode acontecer com a pessoa também, sabe? Sim. E aí, eu conheci uma moça, começamos a namorar. Essa moça, ela ia em centro de Umbanda, em outra religião. Até minha família ficou um pouco assustada, porque eu era muito assim, 8 ou 80, sabe? Eu não conseguia ter um equilíbrio. Bebia até dormir, sabe? Eu não caía de ficar bêbado, não, mas eu dormia, desmontava lá na boate. Sim. E então, eu não tinha muito equilíbrio. E nós começamos a ir nesses centros, e até mesmo chegamos um dia num centro e eu fiquei um pouco assustado, porque eu vi o mundo espiritual ali se materializando, sabe? Começaram a tocar os abatuques e tal, e a entidade, né, entrou ali na pessoa e ela veio conversar com a gente. E só falou coisa boa, acertou tudo, sabe, na nossa vida. E eu fiquei impressionado. E aquilo me despertou muito de querer buscar o espiritual. Só que essa entidade que veio conversar com a gente, ele disse o seguinte, olha, eu vou dar o meu nome para vocês. O dia que vocês precisarem de ajuda, vocês me chamam. Pode me chamar. Eu resolvo qualquer parada. Aquilo para mim foi assim... Ah, agora encontrei. Achei o que eu queria. E pediu o que em troca? Então, aí é que tá. Olha o que aconteceu. Nós fomos nesse fim de semana. Aquela semana seguinte virou um inferno na minha vida. Tudo começou a dar errado. Uma nuvem escura parece que estava sobre a minha cabeça. E o pensamento de morte, eu pensava, nossa, eu vou morrer. E aí eu cheguei até a escrever uma carta despedindo, sabe? E eu tinha um sentimento assim de frustração, porque o que acontece? O meu pai sempre foi muito empreendedor. E ele tinha várias empresas. Só que eu não queria saber de nada com nada. Eu não queria trabalhar. Queria a vida tranquila, não queria se esforçar para as coisas, Exatamente. Então, aquilo era muito difícil para o meu pai entender. E eu entendo o lado dele. Hoje você vê que realmente você não estava muito, né, consciente das coisas. Então, meu pai perguntava, Juninho, mas você não tem vontade de um dia você ter um carro, você ter uma namorada, você casar, você ter as suas coisas? E eu falava, não tenho vontade. Sim. Nada te despertava, né? Não tinha nada. Eu não tinha ambição, assim, sabe? E o que acontece? Eu me sentia muito frustrado, assim, por não conseguir agradar ele. Então, tudo pesou ali naquela semana seguinte. E eu pensei, vai acontecer alguma coisa muito ruim comigo. E eu pensei, eu vou lá pra casa, eu vou dobrar meu joelho. E vou chamar esse nome. Chamar. Porque... A entidade, não a Deus. A entidade, que segundo a Bíblia é demônio. Sim. Fui pro meu quarto. Quando eu fui chamar, alguma coisa, não sei explicar, alguma coisa falou comigo. Não faz isso, porque não é de Deus. Só que eu não sabia de nada, eu nunca tinha lido a Bíblia, nunca tinha orado assim, né, como eu oro hoje. O que acontece? Eu não chamei, mas essa moça chamou. E eu fui descobrir isso anos depois, quando eu fui falar de Deus para ela. E quando ela chamou, ela me ligou e disse assim, vem aqui que eu preciso conversar com você urgente. E eu cheguei lá e ela disse, olha, infelizmente não vai dar para continuar. Eu sei que a gente já fez um monte de planos pro futuro, mas não vai dar certo. E a gente não combina muita coisa. E ela disse, eu tô sentindo uma dor de cabeça que eu não sei explicar. Fui no médico, não identificou nada. Eu tô vendo a minha mãe, a mãe dela já tinha morrido. Ela tava assim, perturbada. E ela não ligou que era porque ela tinha invocado. Não, nem se tocou. Depois eu contei pra ela, sabe? E o que aconteceu? Eu saí de lá, ela terminou comigo. E eu fui embora de bicicleta. E eu me lembrei de Deus. E eu
fiz uma oração muito sincera. E eu agradeci, eu falei, Deus, obrigado, o Senhor respondeu aquela oração há 1 ano atrás, que eu pedi uma namorada, muito obrigado. E aí eu rezei o Pai Nosso, que é a oração que eu sabia fazer. Quando eu fiz aquela oração, eu ouvi a voz de Deus. Eu nunca tinha ouvido nada. Hoje eu sei que era minha avó que estava orando por mim. Depois eu vou falar dela. O que acontece? Deus falou comigo ali. E ele disse assim, meu filho, você tem muito valor para mim e você ainda vai ver a grande obra que eu vou fazer na sua vida. Eu ouvi nitidamente. É inexplicável, sabe? Só que eu chorei tanto. E eu vi como uma prova de Deus, porque eu não chorava, eu tinha um coração muito fechado, eu não me abri com ninguém. E todo mundo, obviamente, era preocupado comigo, porque às vezes eu ia no velório de um parente, assim, não descia uma lágrima. Mas naquela noite eu chorei tanto. E eu entrei em casa, fui no banheiro, enxuguei as lágrimas. E eu pensei, eu conto ou não conto? Será que eles vão entender? Será que eles vão me julgar? Mas eu só sabia de uma coisa, era o Deus que criou esse céu, criou a terra, que tinha falado comigo. E justo eu, né? Que, obviamente, eu me sentia, assim, a pessoa mais distante de Deus. Você não estava buscando por isso, né? Você teve aquele momento que você orou com gratidão. Você vê a importância de, né? Você fez uma ação de graças, você reconheceu com gratidão e aquilo, né? Exatamente. Quebrantou seu coração. Foi. E aí eu acordei no outro dia e eu contei pros meus amigos. Pra que eu fui contar? Eles virou zombaria. Não, zombaram de mim o tempo todo. Ih, tá ficando doido agora. Eles falaram, Juninho, você acha que Deus fala com as pessoas? Ainda mais com você, cara. Você é o cara mais bagunceiro da nossa sala. E só que, ao mesmo tempo, eu pensei, gente, não foi coisa da minha cabeça. Mas o inimigo é tão astuto, porque ele quis roubar essa semente, que é o que Jesus disse, né? Ele vem e rouba mesmo. E os meus amigos, por fim, estavam me pagando pra ir nas festas. Eles não sabiam, mas o inimigo, sabe, começou a trabalhar de um jeito que eles foram me levando para as festas lá da escola, até que eu esqueci tudo isso. E aí voltei para aquela vida, né, de bagunça, de farra, bebendo muito. E aí teve um dia que eu passei muito mal e eu tomei a decisão ali, não vou mexer mais com bebida, com droga, mexer com maconha. E eu acho até bom falar, porque já teve muita mãe que me procurou. E falou, pastor, depois do seu testemunho, olha, eu acreditei que o meu filho tem jeito, sabe? E eu decidi parar com aquilo. Eu tinha muitos hábitos que é vergonhoso de falar, mas eu roubava, assim, às vezes eu ia, pequenos furtos. Eu era muito amigo de hippies lá na minha cidade. E às vezes eles me deixavam lá na barraca deles, eu pegava. Eu não sabia porque eu tomava essas atitudes, mas hoje eu vejo, eu estava Você achava que influenciado. tudo nada tinha consequência, né? Aquela que não pensa nas consequências, age momentaneamente. Exatamente. E eu não precisava, porque eu tive uma ótima educação, uma família muito unida, ótima estrutura em todo sentido, não precisava de nada disso. Mas é esse vazio que eu tinha, sabe? E aí, um dia eu fui numa feira hippie lá na minha cidade, cheguei lá, eu não tinha intenção nenhuma, mas eu olhei um anel que estava lá, sem querer, eu coloquei no bolso. A moça chamou os guardas, me tiraram para fora, passei maior vergonha e eu tomei a decisão, não faço isso mais.